Olá! Que ótimo ter a sua companhia para a nossa exploração visual de hoje. Bom, nós vamos mergulhar de cabeça em uma jornada que é ao mesmo tempo incrivelmente íntima e de uma riqueza cultural imensa. O nosso foco aqui é entender a trajetória fascinante do Flávio Ferreira, músico, arte educador, cantor e produtor, que muitos conhecem pela marca Flávio Arte Sons. O que nós temos em mãos hoje é um olhar profundo sobre a sua música autoral, com destaque especial para a belíssima faixa Anjo Linda, e todo o universo do projeto Acústico Homenagem Black Music África em Nós, Vol. 2. Gente, esse trabalho vai muito além de apenas gravar um disco, sabe? É literalmente um registro cronológico e analítico de uma vida inteira dedicada a resgatar heranças e, claro, a ensinar. Ao longo da nossa conversa, a gente vai ver como Flávio usa a própria voz e os seus arranjos para criar uma verdadeira sala de aula sonora, conectando de forma brilhante a nossa história ancestral com a juventude de hoje. Para entender a magnitude dessa obra, a gente precisa partir de uma constatação muito pessoal do artista. O projeto foi um grande sonho, e ouvindo o depoimento dele, fica super claro que tirar o África em Nós Vol. 2 do papel foi, na verdade, o ponto alto de uma jornada cheia de lutas e de superação. Desde o comecinho da carreira, o Flávio sempre carregou esse desejo imenso de criar um espaço onde a música não fosse só entretenimento, mas um espelho para a alma e uma ponte direta para o autoconhecimento. A gravação de Anjo Linda e de todo esse acervo definitivamente não aconteceu da noite para o dia. É uma narrativa de vida muito emocionante. A vontade de celebrar a black music e as raízes africanas acabou virando o combustível que ele precisava para vencer os obstáculos e finalmente realizar essa aspiração que estava guardada no coração por tantos anos. Parte 1. Visão social e humana. Vamos entender o verdadeiro propósito dessa arte. Entrando agora nessa visão de mundo que guia o trabalho do Flávio, a gente esbarra numa reflexão que é no mínimo poderosa. Olha só o contraste. De um lado temos o aspecto social e do outro o racial. A mensagem que ele traz é muito direta. Hoje, social não é racial. Pensar sobre isso exige que a gente quebre alguns paradigmas históricos bem enraizados, né? Atuando como um autêntico arte-educador, ele usa a própria música para conversar olho no olho com o público jovem, mostrando que a gente precisa transcender essas velhas divisões raciais que fragmentaram a humanidade por tanto tempo. A ideia aqui é elevar a conversa para um nível de humanidade compartilhada, sabe? O projeto defende com todas as letras que as nossas conexões hoje devem ser pautadas pelo respeito mútuo. É usar a força da união para passar por cima do preconceito e construir pontes reais entre vivências diferentes. E aí, quando a gente conecta os conceitos de os humanos com legislação avançada, dá para ter uma noção do tamanho da responsabilidade civil que esse projeto coloca na mesa. O Flávio faz muita questão de trazer esse debate para o centro do palco. Pensa bem, nós somos humanos convivendo num espaço cheio de leis e estruturas que estão sempre mudando, certo? Só que a verdadeira legislação avançada não está apenas escrita num código jurídico. Ela precisa, obrigatoriamente, morar na nossa mentalidade e no jeito como a gente se trata no dia a dia. E é exatamente aí que o África em Nós, Volume 2, entra em ação. A arte funciona como uma ferramenta prática de educação. Ela está ali para lembrar a juventude que respeitar as próprias raízes e conseguir olhar para o outro como um igual são os verdadeiros pilares de qualquer sociedade civilizada. Vamos para a parte 2, a sabedoria dos malês, um resgate histórico importantíssimo. E agora a gente chega no momento que é um verdadeiro divisor de águas na jornada de autoconhecimento do Flávio. Entender o que significa a palavra Mali, ou Malê. Para quem não sabe, a tradução precisa é muçulmanos alfabetizados. Imagina o impacto disso. Descobrir essas raízes do povo Mali mudou tudo para ele, tanto pessoalmente quanto no processo criativo. E como um bom educador, o que ele faz? Ele pega esse fato histórico e transforma numa ferramenta incrível de empoderamento. Quando ele espalha a informação de que uma parte gigantesca da herança cultural africana no Brasil veio de pessoas que já dominavam a leitura, a escrita e o conhecimento estruturado, nossa, isso destrói estereótipos seculares na hora. É um resgate que prova que as nossas bases foram construídas em cima do intelecto e da resistência através da educação. E isso nos leva à parte 3, o poder do conhecimento, conectando o nosso passado e o nosso presente. O termo acervo natural cai como uma luva para descrever o resultado de todo esse resgate. Quando a gente para e presta atenção nos arranjos, na escolha dos instrumentos acústicos, em todo o carinho que o Flávio coloca em músicas como Anjo Linda, a gente entende uma coisa fundamental.
A cultura dos malês e a sabedoria africana não são peças de museu pegando poeira, não mesmo. Elas formam um acervo natural, vivíssimo, que pertence a todos nós. E através da música, o artista vira uma espécie de guardião e tradutor de tudo isso. A arte que ele produz pega essa riqueza toda que, convenhamos, muita gente nem sabe que carrega e devolve para o mundo em forma de beleza, de som e de uma identidade que pulsa forte. Todo esse encantamento com a descoberta histórica é perfeitamente resumido num desabafo muito genuíno do Flávio. Ele diz: "Que maravilha já vem de conhecimento." É um relato de quem realmente se emocionou com o próprio processo de aprendizado. Ele mostra um deslumbramento absoluto ao perceber o tamanho da sabedoria africana. Porque, no fim das contas, o progresso humano, o crescimento dele como artista e a beleza real do projeto nascem justamente dessa fome de saber. Quando um jovem para ouvir as melodias desse tributo acústico e, ao mesmo tempo, descobre a história de um povo que lutava através da alfabetização, a mágica acontece. A arte cumpre o seu papel principal. Conhecimento deixa de ser algo distante e passa a ser maravilhoso, palpável e incrivelmente inspirador. Bom, para fechar a nossa exploração de hoje, eu deixo uma provocação no ar. Como o conhecimento histórico dos malês transforma a nossa visão de união social hoje? Olhando para a trajetória do Flávio Ferreira, desde o sonho de gravar o África em Nós Vol. 2 até o impacto gigantesco que ele tem hoje como educador, a grande lição é que entender o passado é, sem dúvida, a principal chave para redesenhar o nosso futuro. Que essa viagem fantástica pelas raízes da Black Music, pela quebra das barreiras e pela descoberta da nossa própria sabedoria não fique só na teoria, mas que seja uma força ativa para criar mais respeito e união no nosso dia a dia. Um grande abraço a todos que nos acompanharam e até a nossa próxima análise visual.